Acessibilidade. Todos têm direito a acessar qualquer espaço, mas na prática... É preciso políticas públicas de acessibilidade, de atendimento, de saúde para esse público específico, que tende a aumentar. O entendimento do STJ sobre partilha de bens. Um casal que optou por divórcio consensual. O acordo era para vender os bens em até 6 meses e dividir o valor, metade para cada um. Mas 1 ano e 1 mês depois, nada havia sido vendido. Contratações temporárias de fim de ano e a expectativa do emprego definitivo. Esta é a melhor época do ano para o comércio. Mas, se por um lado os empresários querem lucrar, por outro ainda estão meio cautelosos. E o que faz um naturólogo? O bacharel em naturologia tem a missão de ensinar, orientar, além de fazer pesquisas. E tudo isso utilizando práticas e terapias 100% naturais. Olá, boa tarde. A gente abre o Jornal da Justiça deste Natal falando sobre acessibilidade. Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um espaço é acessível quando ele pode ser visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A legislação exige a adaptação de estruturas, inclusive as mais antigas. Mesmo assim, a chamada acessibilidade ainda está longe do ideal. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de locomoção, igualdade e inclusão social. Mas, até hoje, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ainda encontram dificuldades para efetivar essas garantias. Anderson batalha contra essas questões há 3 anos, desde que passou a utilizar uma cadeira de rodas. Eu morava em um apartamento popular, então os prédios baixos, onde não tem obrigatoriedade de elevador. E como eu não tinha nenhuma deficiência ainda quando eu mudei, eu morava a um lance de escada do meu apartamento. Quando eu tive a lesão medular, eu morava num bairro em Belo Horizonte, quando eu tive essa lesão medular, e a escada me expulsou de casa. Anderson encontrou um imóvel um pouco mais acessível em Vespasiano, a aproximadamente 20 quilômetros de Belo Horizonte. Ter dificuldades de locomoção na própria casa não é raridade. Recentemente, em Juiz de Fora, uma moradora ganhou na justiça o direito de ser ajudada pelo porteiro. Cenas como esta, que já se repetiam Brasil afora, serviram para impulsionar a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre os pontos abordados está a concepção de ambientes internos e externos sem obstáculos. Os mais novos, desde 2015, já têm que ser adaptados, né? São rampas, elevadores, entradas, né? Então, assim, esses edifícios mais novos, eles têm que já vir seguindo essas regras, as normas da BNT. E os edifícios antigos, eles têm um prazo para poder se adaptar. A partir do momento que existe a lei, ela tem que ser cumprida. Então, o cidadão ele pode formalizar essa denúncia pedindo, né, para que o local de moradia tenha acessibilidade. Não só o local de moradia, mas qualquer lugar que ela vá frequentar. Um parque, uma faculdade, uma escola. E segundo Anderson, a causa é uma necessidade social. As pessoas sofrem acidentes e não mais falecem como era muito comum antigamente. Hoje elas têm que conviver com as suas sequelas. Então, como esse segmento está ficando muito maior, é preciso políticas públicas de acessibilidade, de atendimento, de saúde para esse público específico, que tende a aumentar. Uma clínica de endoscopia do Distrito Federal terá de indenizar uma paciente em R$ 1.500 por realizar o procedimento sem sedação. Segundo decisão da primeira turma recursal dos juizados especiais do TJDFT, houve falha na prestação do serviço. Segundo o processo, a paciente chegou a ser sedada, mas acordou 2 horas depois sem ter feito o exame porque o aparelho de endoscopia quebrou. Ao ser chamada para fazer a endoscopia já acordada, a clínica se recusou a fazer uma nova sedação. No auto, a paciente ainda conta que o enfermeiro a segurou para fazer o procedimento. Ela entrou na justiça e pediu a condenação da clínica por danos morais. As pessoas não se casam planejando que a relação chegue ao fim, mas é importante saber o que a legislação brasileira estabelece em caso de divórcio. Na reportagem que você vai acompanhar agora, você vai saber como ficam os bens do casal, qual a melhor forma de dividi-los e qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesses casos.
Quando Divina e Jesuíno decidiram se casar, ela tinha 65 anos e ele 82. Por causa da diferença de idade, tiveram que adotar a separação obrigatória de bens. A pessoa, quando ele é idoso, a partir dos 70 anos, vice-versa, não pode casar uma pessoa mais jovem com uma pessoa com acima de 70 anos, com comunhão universal de bens, não parcial também não tem mais. Eu acho até bonito isso, porque é uma proteção a mais para os idosos. A separação obrigatória de bens em razão de diferença de idade está prevista no artigo 1641 do Código Civil. Protege cônjuges com mais de 70 anos contra eventual casamento por interesse econômico. Eu me casei com ele com separação de bens, mas eu sabia que eu não teria nada direito de fins lucrativos, herança, qualquer coisa, a não ser que ele venha colocar no meu nome, né? No regime de separação obrigatória, em caso de divórcio, o bem só pertence aos dois se for comprovado que ambos se esforçaram para adquiri-lo. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do esforço comum não é necessária na divisão de um prêmio de loteria ganho durante a união do casal. Até porque o dinheiro é fruto de sorte e não de esforço. Em julgamento na 4ª turma do STJ, os ministros confirmaram esse entendimento com base no artigo 1660 do Código Civil de 2002, que inseriu na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Aqueles bens adquiridos, mesmo em qualquer que seja dos regimes, se ele foi adquirido de algum jogo, de alguma forma assim, de sorte, ele também não é compartilhado. Agora, a partir do momento que você utilizou aquele cônjuge, recebeu aquele prêmio, e aí ele comprou um imóvel, e aí ou então ele comprou um automóvel, e aí foi maior, né? Então, assim, já percebe-se que nesse caso houve uma subrogação. Talvez não, porque não foi em benefício dele, foi em benefício da família. Então, já é para a família esse valor que ele recebeu, por exemplo, do prêmio de loteria. Além da separação obrigatória de bens, a legislação prevê outras 4 modalidades de união. A separação total de bens, que não prevê partilha, a comunhão universal, segundo a qual todos os bens adquiridos antes e durante a união são passíveis de partilha, a comunhão parcial de bens, que prevê que todos os bens adquiridos durante a união podem ser partilhados, e a participação final nos aquestos, que é pouco comum e difícil de entender. Por isso, vamos falar sobre este regime mais tarde. Por enquanto, voltamos a abordar o regime de separação obrigatória de bens, aquele adotado por Jesuíno e Divina e que também foi imposto pelo juiz no 2º casamento de Sandra. Não por diferença de idade, e sim porque ela tinha pendências relacionadas à partilha de bens do casamento anterior. Mas, para surpresa de Sandra, ao se separar do 2º marido, ela foi cobrada por ele na justiça. Em disputa estão bens comprados com dinheiro da venda de imóveis adquiridos no 1º casamento. Ele sabia que os imóveis não eram dele, né? E que era uma herança, assim, para as minhas filhas, né? Eles alegaram uma súmula que dava uma previsão, né? Se resvalando numa previsão de uma súmula, mas que tivesse construção onerosa do casal, e não houve. Embora a nossa legislação ampare a pessoa que se sente injustiçada após uma separação, o Poder Judiciário tem estimulado cada vez mais a solução amigável para os conflitos. Essa tendência ganhou força em uma decisão recente da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso no STJ era de um casal que optou por divórcio consensual. O acordo era para vender os bens em até 6 meses e dividir o valor, metade para cada um. Mas 1 ano e 1 mês depois, nada havia sido vendido. Então, o casal requereu a homologação de um novo acordo. Um imóvel ficaria para a mulher e os demais para o homem. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido por entender que versava sobre coisa julgada e estabeleceu que o único caminho para a revisão do acordo inicial seria a ação anulatória. Mas no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, reverteu a decisão em favor do casal. Ela destacou que simplesmente remeter as partes a uma ação anulatória é uma clara afronta à economia, celeridade e razoável duração do processo.
A relatora acrescentou que a desjudicialização dos conflitos deve ser francamente incentivada, com base na capacidade que possuem as partes de livremente convencionar e dispor sobre os seus bens, direitos e destinos. E depois do intervalo, as contratações do comércio no fim do ano. Esta é a melhor época do ano para o comércio. Mas se por um lado os empresários querem lucrar, por outro ainda estão meio cautelosos. É Natal e para os comerciantes esta é a melhor época para faturar. Pensando nas vendas, tem muito empresário que contratou. Só no varejo a expectativa é chegar até janeiro a 70 mil contratações, índice menor que o registrado nos últimos anos, mas não menos animador. Papai Noel chegou com tudo este ano. Desembarcou nos shoppings para fazer a alegria da criançada e dos adultos. E já avisou que, se depender dele, bons ventos soprarão para o Brasil daqui para frente. O bom velhinho trouxe com ele uma expectativa de movimentação da economia e também não é para menos. Esta é a melhor época do ano para o comércio. Mas se por um lado os empresários querem lucrar, por outro ainda estão meio cautelosos. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por exemplo, prevê a contratação de 72.700 trabalhadores temporários para o varejo em todo o país. O número é um pouco menor do que o registrado no mesmo período de 2017. O recuo também foi sentido no Distrito Federal. Em Brasília, a Federação do Comércio deve empregar 1.000 pessoas a menos que no ano passado. Serão apenas 2.900 vagas. A mudança de governo e as incertezas em relação ao cenário econômico fazem com que essa situação seja cíclica e ocorra a cada 4 anos. Mas, para este especialista, o pior já passou. O Brasil teve sua pior crise da história. A queda do PIB foi a maior de todos os tempos, num período tão curto de tempo, e o aumento do desemprego foi também o mais acentuado da história brasileira. O desemprego chegou a mais de 13 milhões de pessoas, o que era inimaginável, considerando as nossas taxas de desemprego tão baixas no período de 2010 a 2014. No Distrito Federal, 58,6% dos empresários anunciaram que não vão contratar porque estão pessimistas quanto ao crescimento das vendas no período do Natal. Já 21,4% dos empresários otimistas vão correr o risco. O restante ainda não se decidiu. E aí são poucas aquelas plaquinhas nas vitrines das lojas anunciando vagas de emprego. Mas isso não impede a Monique de ir à luta com muita determinação, foco e fé. Eu saí de casa com um foco de sair procurando emprego, com fé em Deus eu saí com a porta aberta. O caminho, a moça sabe mais do que ninguém que é árduo, mas ela não desiste. Olá, bom dia. Posso tirar um com você? Pode. Só nos últimos 4 meses, a Monique foi a 7 shoppings diferentes para entregar currículo. Já são mais de 100 lojas visitadas. E o grande segredo aqui é não perder a esperança. Deixa eu ver, ó. Mais uma entrega e vamos verificar com ela como é que foi essa peregrinação de hoje. Deu tudo certo até agora? Deu sim, deu tudo certo, graças a Deus. As pessoas estão sendo receptivas? Há aquela esperança mesmo do contrato temporário? Sim, essa esperança sim, esse pontinho de esperança que elas estão me passando, tá dando tudo certo. Dedos cruzados e boa sorte para Monique e para os demais candidatos a uma vaguinha. O trabalhador treinado, capacitado para atuar no serviço é um capital da empresa. A empresa não gosta de perder esse capital. E se o cenário é positivo, ela tende a manter o empregado que ela conquistou naquele período que seria historicamente um período de trabalho temporário. Fato é que a economia é movida pelo comportamento do consumidor. Desde 2011, o Rodrigo tem quiosques como este, de venda de produtos de banho e beleza. Ele sabe bem o que os clientes buscam, principalmente em datas comemorativas, e já está preparado. Para o Natal, nós sempre nos preparamos, tanto com estoque, como com campanhas, com promoções, com toda a parte, inclusive de equipe também, para a gente conseguir prestar um bom atendimento para o nosso cliente. E fique atento, na hora de contratar alguém, o empresário está de olho em alguns critérios.
A experiência anterior conta em 67,4% dos casos, o comportamento proativo em 58,1% e a flexibilidade de horário em 43% das situações. Hoje nós temos aí pesquisa do Instituto Fé Comércio, que nós fizemos com 400 lojistas e 15 segmentos. Se deu que o comércio deve contratar em torno de 3.000 pessoas esse ano. Isso nós vamos pegar, por exemplo, de setembro até final de dezembro. 20% dessas pessoas acabam ficando empregadas no ano seguinte. E para falar mais com a gente sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Roberta de Paula, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença, particularmente no dia de Natal, aqui para falar a respeito desse tema. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, primeira questão envolvendo essa sazonalidade. O contrato de trabalho para as pessoas que estão nessa expectativa de aumento de contratações, ele é um pouco diferente do contrato que é feito, digamos assim, normalmente. Certo. Esse contrato dos funcionários para esse período de Natal, por exemplo, ele tem algumas particularidades porque as empresas necessitam de um quadro de funcionários maior para atender a demanda do mercado, e então eles precisam contratar esses funcionários. E tem essa diferença porque ele tem um prazo determinado pela lei, que hoje são 180 dias, desse contrato para que esse funcionário esteja lá, podendo ao final, se for do interesse da empresa, ele ser contratado permanentemente. Em termos de direitos e deveres, tanto do trabalhador quanto da empresa, há muita diferença entre os dois contratos também? Não há muitas diferenças por conta da reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista que entrou em vigor no ano passado, esse funcionário temporário, ele tem direito à jornada de 8 horas, horas extras, férias, 13º. A das maiores diferenças que vão existir aí nesse contrato é porque ao término dele, o funcionário temporário não tem direito a um aviso prévio, nem a multa do FGTS. Agora, ele tem direito, no caso, perguntando de uma outra maneira, cabe a demissão por justa causa, por exemplo? Cabe também. Por isso que são contratos similares, né, na questão dos direitos, mudaria mais a hipótese da rescisão. Agora, o ponto que eu queria abordar antes, que era, na verdade, a questão da indenização em caso de demissão durante esse período. Como é que funciona? Certo. Se o funcionário for demitido por justa causa durante o período, aí é normal, como qualquer outra demissão. Agora, se ele for demitido sem justa causa, ele tem direito a uma indenização de 1/12 do valor que ele já recebeu durante o contrato. Nesse período também é muito comum que haja contratações em função de pedidos de férias, às vezes também por licença maternidade. Há a possibilidade, é uma contratação temporária, como é que funciona? Também pode ser feita por modo de contratação temporária, porque às vezes a empresa tem algum funcionário que está de férias, afastado pelo INSS ou por alguma licença maternidade, por exemplo. Para a empresa não ficar defasada, ele contrata um funcionário para cobrir especificamente esse período. Esse critério da sazonalidade, ele é válido apenas para empresas do comércio ou qualquer setor ele pode utilizar e se tem de ser comprovada essa sazonalidade? Qualquer empresa pode sim utilizá-la, mas ele tem que ser comprovado, porque hoje o contrato com um funcionário temporário ele tem que ser escrito. Então tem que estar lá delimitada qual é essa sazonalidade, se é para cobrir um funcionário faltoso por algum motivo ou se é por uma demanda de férias ou Natal, como está sendo o caso agora. Existem também lojas ou estabelecimentos que são sazonais. Como é que funciona esse tipo de situação? Eles fazem justamente nesse modelo. Sabemos que alguns estabelecimentos abrem somente para esse período de férias, de final de ano, esses eventos de Natal e Ano Novo. Então, eles contratam sempre por contrato temporário. Há empresas que fazem como se fosse um banco de dados desses funcionários. E aí, os outros estabelecimentos entram em contato, dizendo qual é a demanda que eles precisam, o número de funcionários e a área de expertise. E aí, essa empresa cede esses funcionários para poder trabalhar junto a eles. Existem alguns casos, aqui em Brasília particularmente, alguns são até bastante conhecidos, de estabelecimentos que eles já existem e, periodicamente, no período de Natal, já alugam ou usam um espaço perto da localidade e fazem uma loja temporária. Se o CNPJ for o mesmo, isso modifica alguma coisa? Não, não modifica. A única
observação que temos em relação a isso é só o contrato desse funcionário. Como o funcionário contratado por um tempo, para ser temporário, ele tem na CTPS dele, que inclusive é um dos direitos que ele tem que ter a anotação de que ele é temporário. Fora isso, dentro da empresa, ele tem direito a remuneração equivalente, inclusive, aos funcionários permanentes. Para muitos é apenas um dinheiro a mais para pagar as contas no final do ano, mas alguns têm a perspectiva de uma oportunidade de continuidade no mercado de trabalho. Tem-se fazer um novo contrato nesse caso? Sim, finalizando esse contrato temporário, se a empresa desejar colocar esse funcionário no quadro permanente, ela pode sim, ela teria que modificar a anotação da CTPS desse funcionário. Mas isso ocorre normalmente, seria só um procedimento para regularizar esse funcionário junto à empresa. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Um excelente Natal, que ainda estamos em pleno Natal, e um excelente 2019. Feliz Natal para vocês também. Muito obrigado. E a seguir, saiba o que faz um naturólogo. Um naturólogo pode atuar em diversas áreas utilizando técnicas naturais, como hidroterapia, fitoterapia e também a massoterapia. O Comitê Gestor de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça definiu os vencedores do 9º Prêmio Conciliar é Legal, dentre os 105 projetos inscritos em 2018. A cerimônia de premiação será na primeira sessão plenária do CNJ de 2019, em 5 de fevereiro, em Brasília. O Prêmio Conciliar é Legal foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010 para identificar, premiar e dar destaque às práticas que buscam a solução de litígios por decisão consensual das partes, em ações que contribuem para a pacificação de conflitos no âmbito da justiça brasileira. No quadro Profissões de hoje, você vai conhecer o trabalho do naturólogo, um especialista em práticas naturais, um profissional da área de saúde que utiliza técnicas alternativas para a prevenção e tratamento das doenças. Práticas naturais que trazem bem-estar e melhoram a qualidade de vida das pessoas. É esse o propósito do naturólogo. O bacharel em naturologia tem a missão de ensinar, orientar, além de fazer pesquisas. E tudo isso utilizando práticas e terapias 100% naturais. Foi essa proposta que chamou a atenção da Neila. Ela fez o curso de bacharelado em naturologia e depois de 4 anos e meio se formou. Hoje, ela atua na área, atendendo em Brasília. Eu sempre gostei de cuidar dos amigos, dos irmãos, e teve uma vivência familiar, né? E que minha mãe pôde se cuidar com práticas naturais. E ela tinha um nódulo na garganta, e através de uma dieta e outras práticas que ela aplicou, ela não precisou fazer a cirurgia. E aquilo eu achei fantástico. Eu achava que eu ia fazer medicina. Eu acho medicina algo muito lindo, né? Mas a prática integrativa, ela me fascinava muito mais, né? De resgatar o próprio sujeito no autocuidado, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Na naturologia, o nome de quem busca tratamento não é paciente, como o utilizado na medicina tradicional. Por aqui, quem procura atendimento do profissional é chamado de interagente. O interagente é o termo que nós utilizamos em uma relação de interagência. E o próprio nome já diz, né? Interagente, aquele que interage, que está ativo no processo. Porque dentro desta relação de interagência, onde que o profissional de saúde está no mesmo nível que o interagente e ao educar também ser educado, e ambos estão ativos nesse processo, em comum acordo de um objetivo, é que faz essa diferença do estar presente, né? Então, eu estou ativo, porque eu não só recebo os cuidados, mas eu também estou cuidando de mim. Um naturólogo pode atuar em diversas áreas utilizando técnicas naturais, como hidroterapia, fitoterapia e também a massoterapia. A proposta é utilizar essas e outras técnicas para a prevenção e também o tratamento de doenças. São quase 150 terapias alternativas listadas pela Organização das Nações Unidas. Os profissionais da área podem atuar em spas, academias, empresas, hospitais ou atender em consultórios e até nas casas dos interagentes.
No Brasil, o mercado de trabalho para o naturólogo tem se mostrado promissor. Segundo um levantamento, São Paulo e Santa Catarina são os estados com o maior número de naturólogos em atividade no Brasil. Hoje a nossa medicina ela é focada na doença. As práticas integrativas da naturologia têm um olhar sobre o sujeito que tem essa doença, né? Mas ele não tem só essa doença, ele tem outras características. A profissão ainda não foi regulamentada no país, mas já é reconhecida. Atualmente, o Ministério da Saúde, por meio do SUS, oferece quase 30 práticas naturais voltadas aos cuidados com a saúde. E os naturólogos fazem parte dos profissionais que aplicam essas práticas. O naturólogo é um dos profissionais da saúde que aplicam as práticas integrativas, assim como enfermeiro, fisioterapeuta, o médico, né? Então, está ao alcance, cada município, cada estado tem implementado isso conforme a demanda local e a perspectiva é justamente essa, a gente divulgar essa abordagem de cuidado que vai além só do cuidado, mas também uma mudança de cultura sobre saúde. E a gente fica por aqui. Mais informações no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Obrigado pela sua companhia, uma boa tarde para você e até amanhã.